Oi, gente, espero que estejam todos bem. Vai mais um vídeo aí pro canal que tá engatinhando. E muito mais que falar da minha vida pessoal hoje, quero também falar, não vou conseguir não falar, mas quero falar do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, apresentado lá em 2010, quando eu me formei na faculdade de Direito. Não reparem os barulhos da casa, estamos em casa, então vai assim, né? A máquina de lavar tá funcionando e a minha panela elétrica também, né? Já que eu tenho medo de panela de pressão normal, inventei uma panela elétrica. Enfim. Então não reparem os barulhos, né? Até a própria Penny, que é a minha cadela, hoje tá aqui quietinha, mas também ela pode perturbar um pouco aí as nossas conversas. Bom, então terminei a faculdade, né? No final da faculdade de Direito, e a minha mãe tinha trabalhado muito tempo no sistema prisional, né? E ela fazia exame criminológico, que é um exame que antigamente estava na lei não só para individualizar a questão da execução da pena, né, do cumprimento da pena, de acordo com as características do preso, mas também existia previsto na LEP, né, na Lei de Execuções Penais, uma situação que condicionava os benefícios do preso, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional, à realização do exame criminológico. Ocorre que depois de diversas manifestações do Conselho de Psicologia, e dentre outros trâmites, até posso disponibilizar o meu trabalho para quem tiver interesse, só entrar em contato comigo, né, que eu disponibilizo o meu trabalho, porque por mais que ele tenha 10 anos, ele ainda é um tema atual. Então, o que aconteceu, né? Em 2006, o exame criminológico ele foi retirado da legislação como requisito para a progressão de regime no Brasil, né? O exame criminológico para fins de individualização da pena, ele segue existindo até hoje. Mas se tirou esse requisito para progressão de regime. E a partir de então, o exame criminológico ele ficou então não mais como requisito para progressão de regime, sendo que os requisitos a partir de então que constavam na lei eram os requisitos do tempo de cumprimento, que até há pouco tempo mudou com a questão da aprovação da lei do chamado pacote anticrime, mas era uma porcentagem de progressão mais um atestado de bom comportamento carcerário, feito pelo diretor de estabelecimento no qual o preso tivesse recolhido. Ou seja, não precisava mais dessa avaliação dessa equipe técnica para ver se o sujeito tinha condições de retornar à sociedade, mesmo que aos poucos, né? Mas se ele tinha essa condição social, psicológica de retornar à sociedade. Então, por conta dessas pressões, especialmente uma das justificativas mais que mais aparecia era que psicólogos e assistentes sociais não podiam fazer prognóstico, então que era impossível colocar na mão desses profissionais a certeza de que o preso iria ou não cometer um crime, né? Acabou sendo retirada da lei. Hoje, o que eu penso sobre o exame criminológico para fins de progressão de regime, ele é o seguinte, né? Eu acho que o direito, ele não tem as respostas para tudo. E a gente tem mania de ficar invadindo outras searas, né? E me parece que foi assim, essa alteração legislativa de retirar o exame criminológico para progressão de regime. Então, acredito que esses profissionais eram muito mais qualificados para averiguar a situação do preso quando fosse ele colocado em algum tipo de benefício, né? Por exemplo, semiaberto, aberto ou até mesmo livramento condicional, em que o sujeito sai direto da cadeia, né? Pode acontecer isso, dele sair direto da cadeia para a rua. Então, isso me incomodou, assim, na faculdade, né, nessa época. Aí, o que aconteceu? Os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, eles editaram súmulas, né, para dizer que, no caso concreto, o juiz poderia continuar determinando a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. E aí, por mais que eu concordasse com esse requisito de passar por essa avaliação psicossocial, né, eu achei muito equivocado a situação do STJ, dos tribunais superiores, terem inserido essa possibilidade via súmula. Me pareceu, na época, e foi essa a base de fundo do meu trabalho, que estavam os tribunais superiores legislando. Porque no momento que o legislador,
né, que é o competente para determinar a lei. Ele retira essa condição, e é uma condição prejudicial ao réu, não é? Ele está dizendo, ele está dando a resposta legislativa para a situação. Bom, agora o preso pode progredir assim, assim, assado. E simplesmente a gente tem que levar, a gente tem que ter crença, a gente tem que acreditar nessa separação dos poderes, né? Então, se é o legislativo responsável por isso e essa foi a opção, bom, são os nossos deputados, os nossos senadores, que a partir dos estudos, a partir, enfim, dessa opção criminológica, né, dessa opção legislativa, retirar esse exame para fins de concessão do benefício, certo? Então, mesmo que eu não concordasse com essa retirada, também me incomodava o fato, e ainda me incomoda, né, porque a situação segue a mesma, no sentido de que o preso, no sentido do exame criminológico ter voltado via uma súmula, né, elaborada pelo Poder Judiciário, ou seja, outra esfera. E me pareceu, na época, então, um interessante problema de pesquisa para averiguar justamente se o exame criminológico ele estava sendo, né, reinserido com uma afronta à separação dos poderes. Então, mais ou menos foi esse o meu TCC. Mas aqui eu quero dar uma dica desde logo, para não me alongar, então contei um pouco aí do TCC. Ah, parêntese, hoje em dia eu acabo trabalhando diretamente com o exame cronológico, porque daí, por intermédio das súmulas, em geral, os juízes acabam solicitando a realização de exame cronológico por uma equipe, que aqui no Rio Grande do Sul é feita pelos profissionais da SUSEP, por técnicos superiores penitenciários da SUSEP, né? Acabam fazendo, então, por determinação judicial, já que não está mais na lei. Né? Então, essa é a realidade. E eu acompanho isso, embora eu não faça parte da equipe que realiza, de fato, o exame cronológico, né, porque eu sou advogada, mas eu acabo acompanhando o trabalho das colegas e vira e mexe, elas têm algumas dúvidas em relação a isso, então é um trabalho que, sem querer, ficou muito próximo de mim. Lá em 2010 eu sequer cogitava, né, hoje trabalhar tão diretamente com esse tema. Então, aquelas coisas da vida, né? Aquelas boas surpresas da vida. Então, quando eu entrei na SUSEP, essa questão do exame cronológico já estava muito presente em mim. Né? Isso me deixa muito feliz no dia a dia da atuação, porque eu conheço o assunto, né? Já faz um tempo que esse assunto me preocupa. Mas, enfim. Então, falando um pouquinho mais de TCC, né? Agora a gente está em época de entrega de TCC e a gente vê os alunos perdidos, né? Não sabendo como começar. Eu tenho muita dificuldade em várias outras áreas da vida, né? Mas escrever, eu sempre tive muita paixão por escrever. E esse é o primeiro ponto que eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, né? E digo agora também, a importância da gente escolher um tema que a gente se apaixone. Claro, muitas vezes a gente vai estar, inclusive, pessoalmente contaminado com isso. E aí teorias de metodologia vão dizer que talvez não seria adequado a gente mexer em um objeto de pesquisa que seja tão próximo à nossa realidade. Claro, aqui eu não vou entrar em questões técnicas de metodologia, são dicas de como a Marina fez esse TCC, depois de como a Marina fez um mestrado, depois de como a Marina fez um doutorado. E eu acredito que a escrita acaba fluindo com alguns macetes que pela vida eu acabei aprendendo, né? E que pode ser útil para alguém nesse momento de desenvolver um trabalho. Então, vou começar pela introdução. A introdução, às vezes, não necessariamente ela precisa ser feita antes, né? Até alguns nem recomendam que ela seja feita antes. Mas a introdução, eu sempre gosto de começar pela introdução, porque a introdução ela vai nos dando um norte do que vai acontecer no trabalho. E eu gosto de dividir a introdução também, baseado em muita coisa que eu já escrevi, isso não é novidade minha, né? É uma dica depois de tantos anos trabalhando com isso, né? Porque eu me formei em 2010, a gente está em 2020, e nesse meio tempo eu fiz vários trabalhos, então acho que tem um pouco de afinidade com essa questão. E hoje, então, eu vou falar da introdução. Como a gente faz uma introdução? Devemos começar por ela? Não, isso vai do estilo da pessoa que está escrevendo. Eu, particularmente, acho que começar pela introdução é legal, porque te situa no trabalho, te dá um norte para o trabalho, certo? Não que depois a gente não reveja 1 milhão de vezes a introdução, não é isso, né?
Até é bom a gente fazer uma parte do trabalho, dar um tempo, porque o nosso olhar fica viciado, depois retomar aquela parte, né? E para uma introdução que me parece, assim, de excelência, a gente sempre precisa, uma vez me disseram isso, escreva o TCC como se tu estivesse explicando para tua avó, né? E o que é mais importante para começar uma introdução, né? É contextualizar aquele problema no mundo. Bom, por que aquilo importa para o mundo? O que isso vai fazer de diferença na prática? No meu caso, o exame criminológico ele tinha uma diferença nessa modificação legislativa, ela tinha um impacto importante. Agora, a gente não tinha mais uma lei prevendo a possibilidade de realização do exame criminológico, que pode vir a ser um prejuízo para o réu. Tá? Então, o problema no mundo. Primeira parte da introdução, contextualizar o problema no mundo. Segunda parte da introdução, contextualizar o problema em termos de academia. A academia se debruça sobre o tema, o que já tem escrito sobre isso, fazer um compilado, um resumo, né, de uma justificativa acadêmica. Então, na primeira parte, basicamente, a gente faz uma justificativa social. Olha, o meu TCC importa por causa disso, 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 porque é importante na prática, no dia a dia profissional das pessoas saberem, né, sobre o exame criminológico. Isso vai implicar em preso saindo com ou sem a análise criminológica, enfim, o problema no mundo. A justificativa de por que isso interessa para o mundo. Segunda parte da introdução, por que isso interessa para a academia? O que já foi falado sobre isso? Né? Claro, depois do decorrer do trabalho vão ter mais oportunidades para esboçar o estado da arte, mas aqui já dá para fazer uma justificativa acadêmica. É um assunto pouco falado, pouco debatido, ou quando falado e debatido aborda-se de outra forma. Então é bem importante fazer essa contextualização. Depois disso, a gente parte, então, para um pedaço, né, da introdução que vai apresentar o problema de pesquisa. Bom, tendo em vista essa justificativa social, tendo em vista essa necessidade acadêmica, essa carência acadêmica em relação ao assunto, então eu parei, né? Claro que vocês não vão escrever desse jeito, mas a ideia agora é apresentar o problema. Bom, diante de tais e tais justificativas, surge a seguinte pergunta de pesquisa. E eu sou a favor de colocar a pergunta. Surge a seguinte pergunta de pesquisa, 2 pontos, e coloca a pergunta de pesquisa, tá? Para o leitor se situar, né? Porque existem N possibilidades de falar sobre o exame criminológico. No meu caso, era a questão de estar ou não o judiciário legislando e qual era a legitimidade disso, né? Mas não vem ao caso esmiuçar agora. Apresentada, então, essa pergunta de pesquisa, a gente passa por uma pequena análise da metodologia, né? Então, para responder a presente pergunta de pesquisa, foram utilizados materiais bibliográficos sobre o tema, revistas, se for o caso de estudo de campo, né? De ter havido estudo de campo, pesquisa empírica, já anunciar brevemente como foi feita essa estrutura empírica. Logo a seguir, eu sempre sugiro que, bom, dito isso, para responder essa pergunta, e aí é importante que essa pergunta seja muito bem formulada. A gente vai fazer outro vídeo sobre a formulação de uma pergunta de pesquisa, né? Essa pergunta precisa ser muito bem formulada, porque é uma pergunta que a gente precisa responder, tá? Com o trabalho. E às vezes a gente tem 25 folhas, às vezes a gente tem 50 folhas, às vezes a gente tem 200 folhas para responder. Então tem que ser viável academicamente responder essa pergunta de pesquisa. Ela pode ou não se confirmar. Um grande erro de elaboração de pergunta de pesquisa é justamente tu pensar na pergunta já sabendo a resposta. Então tem que ser uma pergunta mesmo, tá? Que desafie a pessoa que está construindo aquele trabalho. Tá? Que tenha de fato curiosidade naquilo. A gente precisa ter tesão para fazer um TCC, para fazer um trabalho. A gente precisa querer fazer aquilo, precisa querer esmiuçar a doutrina, a jurisprudência, né, os materiais que se tem sobre isso, para nos construir, para construir um trabalho de fundamento. Bom, apresentada essa pergunta, feita essa contextualização metodológica, a ideia agora é ir apresentando os capítulos. Uma breve apresentação dos capítulos. Por quê? Porque a introdução, ela não serve somente para introduzir o assunto em si.
ela serve e muito para introduzir o próprio trabalho, para o leitor saber, pela introdução, o que ele vai encontrar pelo caminho. Então, próxima parte da introdução. Tendo em vista todo o exposto para responder a presente pergunta de pesquisa, o trabalho foi dividido em X capítulos. No primeiro capítulo, se abordou tais coisas. No segundo capítulo, se abordou tais coisas. E por aí vai uma introdução, certo? Sendo que esses capítulos, e a gente vai ter então uma outra conversa sobre a elaboração dos capítulos, eles têm que ser estruturados de uma forma lógica, né, com uma ordem lógica que responda à pergunta de pesquisa. Então, se eu estou falando sobre exame criminológico para progressão de regime, eu necessariamente vou ter que falar sobre exame criminológico, vou ter que falar necessariamente sobre progressão de regime e assim por diante. Então, uma boa introdução, me parece que passa por esses aspectos. E aí, a gente esboçando na tela vazia, ó, primeiro, contextualizar o tema. De qualquer jeito, não se importem com formatação agora. O primeiro passo para sair de uma trava de escrita é acabar com a síndrome da folha em branco. E se a gente vai colocando ideias, mesmo que de qualquer jeito, tive um insight no meio da tarde, abre lá o WhatsApp no grupo contigo mesmo, quem não tem esse grupo, né? Já dá-lhe ali o insight. Bom, vou falar tal coisa. Então, essa é uma dica de introdução de um trabalho. Acho que nos próximos vídeos a gente pode falar então sobre o prosseguir desse trabalho, tá bem? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? Um beijo, tudo de bom.